Seja você muito bem-vinda à minha série de aquecimento e preparação aqui para a semana da Virada Financeira Mulheres 50 Mais. Eu sou o professor Paulo Filho, especialista em finanças e investimentos para mulheres com mais de 50 anos de idade. E hoje é a nossa segunda live de entrevista com alunas que fazem parte do meu grupo de acompanhamento, que é a Comunidade das Mulheres Donas do Dinheiro. E hoje será com a minha aluna querida, a Rita. A Rita ela tem uma história linda de superação, porque ela vivia o caos financeiro e agora ela conseguiu organizar as finanças e começou a investir. E ela vai contar para você hoje como é que ela conseguiu toda essa superação aqui junto comigo dentro da comunidade. Preparada? Então vamos lá que a entrevista já vai começar. Gente, eu convidei aqui a Rita. A Rita faz parte da turma 3 da Comunidade das Mulheres Donas do Dinheiro, para que a Rita possa participar desse nosso quadro de entrevistas com alunas da comunidade. E aí o objetivo é ela contar um pouco das experiências que ela está tendo aqui junto comigo, desde quando ela fez a sua matrícula e está participando aqui dos nossos conteúdos. Ô Rita, eu quero pedir para você, se você puder, se apresenta para a gente, por favor. Fala um pouquinho quem é você, onde você mora, cidade, estado. Quer falar a idade? Fala. Não quer falar também, não precisa. Fique à vontade. Pode ser, o espaço é seu. Então, tá bem. Então, meu nome é Rita, eu tenho 57 anos, eu moro em Cerro Azul, Paraná, é o Vale do Ribeira, é uma cidade, é uma das cidades mais, com o IDH mais baixo do Paraná, né, que é Cerro Azul e depois a outra é Doutor Ulisses. E eu moro no Vale do Ribeira, mas eu tenho o maior orgulho de morar em Cerro Azul. Eu sempre digo que eu sou nascida, crescida e provavelmente morrida nessa cidade, porque eu amo a minha cidade. E eu tenho 3 filhos, tenho duas filhas, uma de 31 anos, mãe do Samuel de 5 meses, tenho a Emily, que tem 28 anos, e é mãe da Sofia, que tem 8 anos. Ambas são formadas em odontologia, e tenho meu filho Eduardo, que tem 23 anos, que mora comigo, que é dependente, já comentei que é dependente de mim, que eu já comentei com o Paulo. E ele está estudando também, agora está fazendo administração, e está trabalhando, e enfim, as coisas estão meio que se organizando. Depois que eu te conheci, Paulo, muitas coisas se organizaram aqui na minha vida, inclusive isso, eu acho que a gente fica mais tranquila. Então, para que eles possam entender, é que ele tem síndrome de Asperger, com espectro autista, e tem 23 anos. Por isso que eu digo que ele é dependente de mim, né? Para tudo. Mas é tranquilo, porque ele consegue trabalhar, estudar sozinho, assim, não é... Mas eu digo dependente de outras situações, financeira, por exemplo. Qual que é a sua profissão, Rita? Minha profissão, eu ia falar agora da minha profissão, eu sou professora, mas eu tive calos nas minhas cordas vocais, eu trabalhei 20 anos em sala de aula, mas em 2006 eu saí de sala de aula e eu estou em serviço mais burocrático todo esse tempo. Daí eu aposentei 20 horas e eu estou trabalhando somente 20 horas. Então a minha profissão é professora, apesar de não estar em sala de aula, mas a minha profissão é professora. Que mais? Acho que para mim tá bem completa a apresentação. Você falou de você, da sua cidade, dos seus filhos, que é muito importante comentar dos seus filhos também. Falou também da sua profissão. Vamos seguindo. Pode ser? Pode Se ser. tiver mais algo, você pode acrescentar também ao longo aqui do nosso bate-papo. Eu acho que é importante falar uma coisa que eu tava lembrando da fala da Cláudia, e da Cláudia, da Mara, das meninas ali que já passaram pelas entrevistas, e outro dia que a gente estava numa live com você, e as meninas estavam falando, né, e todo mundo colocando um pouquinho da sua vida pessoal, e eu me lembrei da fala da Mara, quando ela diz assim que quando a gente entrou para o clube das mulheres donas do dinheiro, para o nosso grupo ali, fechadinho, que as nossas histórias se completam.
cada uma tem um pouquinho da história da outra, né? Então a gente passou, nós somos, acho que mais ou menos assim a mesma idade, talvez eu seja, né, eu estou um pouquinho mais velha que elas, mas a gente mais ou menos tem a mesma idade e a mesma idade que a gente passou por muitas coisas iguais. Parece que quando uma começa a contar a história da vida, parece que está contando a história da outra, é uma continuação. E eu estava pensando nisso, ouvindo elas comentando aquele dia que eu entrei e disse assim, gente, eu vou ficar só escutando. E aí elas começaram a falar, eu falei, é a minha vida que está sendo contada. Porque eu também, né, eu tive um relacionamento, comecei a ter um relacionamento com 18 anos. Vivi uma vida, né, com o pai das minhas filhas e dos meus filhos, e também me separei. E quando a gente, é isso que eu quero dizer assim, que a gente tem um planejamento junto, familiar, a gente organiza a nossa vida financeira, vamos dizer assim, né? Não só afetiva, mas a vida financeira, você organiza juntos, faz um plano para o futuro e tudo mais, e de repente esse plano é interrompido. E aí que a gente fica meio perdida, e às vezes a gente tem aquela pessoa que sempre fazia as compras, ou aquela pessoa que sempre pagava as contas, ou aquela pessoa que dividia, e de repente você não tem mais, você está sozinho. Eu sempre fui muito meio que sozinha nessa questão financeira, mas ter rompido, sabe, acabado esse relacionamento, parece que você fica perdida no meio de um monte de dívidas, você não sabe para onde que você vai, você começa do zero e você fica meio assim. E quando a gente se separou, a minha segunda filha ainda não tinha iniciado a faculdade. E é uma faculdade cara, uma faculdade complicada, né? Que além do pagamento da mensalidade, os materiais são muito caros. Então eu me vi meio que sozinha com tudo isso. E aí você vai se afundando, vai se afundando. Eu fiz empréstimos, eu fiz com familiares, no banco, né? Já falei, comentei com você, né, Paulo? A gente vai se afundando em dívidas para você resolver aquelas coisas de imediato. E na verdade eu fiquei assim um tempo pensando como que eu vou organizar. A Cláudia também falou assim que ela não é, que ela tinha dificuldade com matemática. Eu sou péssima em matemática. Então, não entendo nada de juros, essas coisas, não entendo nada. E aí, o que que eu fiz? Eu tinha um caderninho, uma agenda, e eu ia relacionando todas as minhas dívidas ali, tentando achar uma saída, sem nenhuma orientação. Então, eu até anotei aqui que eu ia, mês após mês, eu só ia repetindo as mesmas dívidas. Eu não tinha uma saída, eu só repetia. Mês de outubro, eu listava todas as minhas dívidas. Mês de setembro, eu listei minhas dívidas. Eu listava as dívidas de outubro. E já listava as mesmas dívidas do próximo mês. Sem ter nenhuma, eu ficava só em cima daquelas dívidas ali, naquele desespero. E daí, um dia eu ali, meio que sem dormir, pensando o que fazer, comecei a navegar no Instagram e encontrei, e alguém me comentou sobre milhas. E eu comecei a navegar atrás de uma aula sobre milhas, para eu entender como que era milhas e tudo mais. E eu me inscrevi numa aula gratuita. Eu não me lembro, não me recordo o nome de quem era a pessoa, mas eu me inscrevi numa aula gratuita sobre milhas e assisti a primeira aula, mas falava de viagens, 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 que é o intuito, né? Milhas é para viagem. E eu pensei, mas poxa vida, eu preciso primeiro dar conta das minhas dívidas para depois eu pensar nas viagens. Só que eu acho que pelo fato de eu ter entrado neste curso, já começou a aparecer para mim vários outros cursos ali de milhas, cursos de finanças, e começou a entrar. E de repente eu comecei a olhar e a curtir aquelas entradas daqueles cursos, e de repente, mais que de repente, entra o Paulo ali. E entrou com uma chamada assim, a hora que entrou com uma chamada. Você aí, mulher que tem mais de 50 anos. Eu falei, nossa, ele está falando comigo. Você falou diretamente comigo. E eu comecei a prestar atenção. E foi bem
você começou a falar, e aí você deu o exemplo da tua, acho que foi já nesse mesmo dia que eu comecei a assistir essa aula, eu já me inscrevi ali, e, e a aula já aconteceu, acho que no dia seguinte, começou a série de aulas. E eu comecei a escutar, daí eu entrei no teu Instagram, comecei a olhar as coisas que você já tinha ali, e depois eu fui para aula. Não consegui me desgrudar, eu tinha os meus compromissos, como eu tenho, mas eu assisti todas as aulas, eu não perdi nenhuma daquelas aulas, e toda vez que você falava para mim, você falava diretamente comigo, que foi o que também as meninas disseram, uma linguagem que era a nossa linguagem. Você falava aquilo que a gente precisa ouvir, porque não é uma coisa, eu vou trabalhar isso aqui, mas eu quero pensar lá uma coisa e não. Não, você tem que ir um passo de cada vez, pé no chão. E você foi esse pé no chão, colocando os seus exemplos, quando você contou dos exemplos, que você, teu exemplo real da tua vida, eu me vi nessa história, porque minha história também é uma história de superação, né? A minha particular, a minha com os meus filhos, com o estudo deles. Então, eu fui me vendo nas histórias de cada uma das colegas que iam falando, se apresentando. No primeiro dia do nosso encontro, cada uma falou um pouquinho. E era um pouquinho da vida de cada uma. E eu disse, nossa, nesse grupo aqui, eu me encontrei. Sou eu aqui. E aí foi que eu comecei a ler, a assistir às aulas. Neste meio tempo aconteceu muitas coisas que me atrapalharam um pouco, né? Que foi que eu tive problema que a minha mãe ficou doente, depois eu tive passei por 2 procedimentos cirúrgicos que eram nos olhos, aí eu fiquei com dificuldade para ler, para assistir, para participar das lives. Depois nasceu o meu netinho também, que tem 5 meses, então tudo isso foi, né, complicando um pouquinho. Mas não deixei de estudar e não deixei de colocar em prática tudo aquilo que a gente conversou e que a gente combinou. Continuei colocando em prática tudo. Então, Mesmo diante de todos os obstáculos, né? Isso. E às vezes eu começo a te dar, falar assim, Paulo, agora eu não posso porque eu tenho um compromisso, Paulo. Porque, na verdade, neste meio tempo eu também fui assumindo mais compromissos na igreja. E daí, a igreja aqui pertinho, é uma quadra da minha casa. Só que hoje, inclusive, demorou um pouquinho mais, mas é uma horinha só na segunda-feira, mas acabou atrasando. Mas eu acabei, foram acontecendo mais compromissos e eu acabei assumindo e eu já comentei com você lá no grupo da leitura, que eu queria seguir a leitura certinho, participar do... Mas parece que toda vez que tem uma live, surge também um compromisso que ou é na escola, que é marcar uma reunião justamente naquele horário, e enfim. Mas eu estou tentando. A única coisa que eu preciso, de fato, colocar em ordem também é o meu cronograma, que está meio bagunçado. Meu cronograma não está meio que funcionando. Lembra que eu falei para você que eu fiz uma listinha por hora de tudo que eu tinha que fazer? Então, algumas coisas eu estou conseguindo. Eu levanto cedinho, meu horário de sempre, e aí eu faço... A primeira coisa que eu faço é a minha meditação. Eu leio um pouquinho e faço a meditação, faço a minha oração. Isso eu estou conseguindo manter. Depois vou para o trabalho. Mas, e aí vira uma, né, falta horas, eu já disse, falta horas no dia, né? Porque 24 é muito pouco. Muito pouco. Mas 24 horas é muito pouco. Mas eu acho que eu tô conseguindo, sabe, aos poucos, colocar a minha vida em ordem, principalmente a vida financeira, né, com a tua orientação, né, naquela tua primeira mentoria que a gente conversou, aí fui seguindo, né, os teus conselhos e as coisas estão muito mais equilibradas hoje. Não sei quanto tempo faz que a gente está junto. Você é da turma 3, você entrou em abril? Acho que foi abril. Sim. Abril. Uhum. Então, e eu acho que. Lembra que eu falei para você? Eu vou começar a me organizar lá para o mês de outubro, novembro,
Lembra que eu falei para você isso, né? Falei, olha, eu vou começar a me organizar lá por outubro, novembro. E de fato, sim, estou bem mais organizada agora. Então, comecei a investir também. Então, eu comecei a me organizar melhor. Né? Aquelas coisas, sabe, aquelas dívidas lá que tinha aquele monte de parcelas e tudo, foram acabando, acabando, acabando e estão acabando. Então, eu acho que eu estou bem mais equilibrada agora, mais tranquila também. Eu ficava muito estressada, porque eu ficava preocupada com as dívidas o tempo todo, né? Só pensando, meu Deus, está faltando dinheiro para isso, porque agora as coisas já estão mais equilibradas. Ô Rita, eu lembro de você falando, tanto no nosso primeiro plantão em grupo, quanto na nossa mentoria individual, você disse para mim o seguinte, e isso me marcou muito, sabe? Você falava assim, Paulo, eu duvido que você vai conseguir dar um jeito na minha realidade financeira, porque a situação que eu vivo hoje, olha, eu acho que não tenho o que fazer. Eu Eu já acho que eu tentei, eu acho acho que que eu eu sou, eu não acho que isso, consigo. eu acho que eu sou o teu pior caso. Você falou desse De jeito. todas, Eu acho que eu vou ser o pior caso seu. Você lembra disso? de todas as tuas turmas, eu acho que eu sou o teu pior caso. Ó, e nós estamos juntos desde abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Estamos em 6 meses juntos aqui, tá, Rita? E o que eu sempre digo aqui para todo mundo que me assiste é que é claro que o tempo que vocês conseguem se organizar financeiramente é importante. Então, assim, quanto mais rápido a gente conseguir, melhor. Mas, sinceramente, Rita, eu não estou preocupada, não estou preocupado se vocês vão chegar lá mais rápido ou mais devagar. Contanto que todas vocês cheguem. Sim, Entendeu? Então, se levar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, não importa. Desde que vocês saiam da realidade que vocês estavam antes e comecem a organizar tudo isso daqui para frente. E sim. agora eu quero perguntar para você o seguinte: você olhando para a Rita lá do passado, de quando a Rita entrou aqui na comunidade, dizendo para mim que você era o meu pior caso, e olhando para a Rita de hoje, pensando nas finanças da Rita, o que você enxerga de resultado? O que você enxerga de melhorias e transformação que aconteceram na sua vida de lá para cá? Então, eu me lembro bem eu falando isso, porque quando eu falei isso, eu estava num caos total, né? Tava complicadíssimo. E hoje eu estou olhando e eu vejo que eu estou trilhando um caminho e eu vejo lá na frente onde eu vou chegar, que as coisas vão melhorar, porque já começaram, já estão melhorando. Porque para quem estava num caos total, se fosse para eu pensar assim, no dia que eu assisti a aula de investimentos, por exemplo, eu fiquei assim, meu Deus, estava todo mundo falando em investimento, investindo e publicando ali o que estava investindo. Eu pensava, meu Deus, eu não, como? Não tenho, está faltando, como que eu vou investir se está faltando, né? E agora já pronto, quando eu fiz o meu primeiro investimento, foi uma libertação, assim, porque era pouquinho, mas era aquela coisa que, poxa, eu fiz o meu primeiro. E aí agora eu só tenho que continuar, porque eu já fiz ali, toda hora eu olho, entro lá, não, realmente eu fiz. Comecei, sabe? Então, e eu vejo que sim, eu tenho um objetivo lá mais para frente. Eu daqui mais 2 anos, eu me aposento de vez. E, e eu quero, assim, uma tranquilidade para mim. Eu digo assim, tranquilidade, que eu não quero ficar correndo atrás das coisas, porque eu tenho um emprego, graças a Deus, eu agradeço todos os dias a Deus por isso, porque eu tenho um emprego, eu sou concursada, então eu estou tranquila, assim, em questão de aposentadoria, essas coisas. Só que essa bagunça que estava na minha vida financeira, que não podia acontecer. Não posso continuar mais. Lembra que eu também falei, eu tinha que ter conhecido você há uns 10 anos atrás, né? Que se eu tivesse te conhecido há mais tempo, há 10, há 5 anos atrás, eu não teria tomado tanta decisão errada como eu tomei. Então,
eu não posso culpar ninguém. Às vezes, eu sinto vontade de culpar alguém por esse caos financeiro. Mas aí depois eu penso, não, foram as minhas decisões. Eu que tomei as decisões erradas, né? Não posso ficar culpando as outras pessoas. E às vezes até por intuito de querer ajudar, sabe, a família, querer ajudar os filhos, de querer dar o melhor. E aí você acaba se envolvendo, se enrolando na dívida. E a dívida é uma coisa assim que quanto mais você deve, não tem uma coisa assim, parou aqui. Você só vai aumentando. Então, tem que ter mesmo um equilíbrio, uma coisa que não tinha ninguém para dizer, ó, é assim. Eu nunca pensei nas questões assim, eu nunca tinha pensado antes que eu tinha gastos fixos, que eu tinha gastos que eram variáveis, que tinham outros tipos de gastos. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu era só uma coisa, eu ia vivendo aquilo. Agora que eu sei que eu posso controlar, até inclusive, sabe, controlar mercado, comecei a fazer listinha, sabe, começar a comprar aquilo, olhar aquilo que está dentro do armário, sabe, aquilo que tem, sabe, começar a fazer mesmo isso, de controlar as coisas, né? E antes, não, vou fazer mercado. E ela chegava e enchia um carrinho lá e trazia coisas que você nem precisava, na verdade. Então, eu comecei a pensar sobre isso, sabe? Muitas coisas, sabe? O que eu E digo, Rita, esse tipo de pensamento que você está dizendo, eu falo muito que o primeiro passo que eu quero que todas vocês aprendam aqui na comunidade é justamente essa consciência em relação ao bom uso do dinheiro. Porque às vezes a gente vive muitos anos e assim, não tem essa consciência do que realmente é importante e do que não é importante. E às vezes a gente passa anos e anos desconsiderando o efeito das pequenas coisas. E às vezes a gente soma pequenas coisas ao longo do mês, e a hora que você coloca na ponta do lápis, você percebe o tanto de dinheiro que acabou sendo jogado fora, né? E essa consciência do dinheiro nos faz pensar de uma forma diferente, e aí o dinheiro começa a sobrar, as dívidas começam a acabar, os investimentos começam a aparecer, e isso se torna uma bola de neve do bem, que é diferente daquela bola de neve das dívidas, né? Que aquela é uma bola de neve do mal. Agora, isso que está acontecendo com você agora, que a gente está revertendo esse processo, essa sim é a bola de neve do bem. É isso que te faz ter aí essa paz e tranquilidade que você tanto deseja, né? então, inclusive, você falando em investimentos, inclusive até os meus próprios investimentos que eu tinha no banco, no meu banco, também estavam me afundando. Os meus próprios, né? Eu estava lá pensando, eu estou fazendo isso, e estava lá e tinha um consórcio, e tinha um título disso, um título daquilo, e aquilo estava me sufocando, porque chegava no final do mês, aquilo estava me acabando, e eu não via o resultado. Na minha cabeça, antes de te conhecer, eu estava achando que eu estava fazendo o correto. E depois que eu comecei a perceber o quanto que eu estava me sufocando, que ao invés de estar me ajudando, estava me atrapalhando, né? Porque daí eu estava sempre sem dinheiro e estava lá, não, mas eu tenho, mas não tinha, sabe? Estava me acabando, não era uma coisa assim, eu tenho agora isso aqui, sobrou, vou colocar ali. Não, era uma obrigatoriedade que te sufocava. E só depois eu fui entender e vendo, e daí, só que eu fiquei, e aquilo me angustiava bastante. Eu só fiquei mais tranquila ouvindo também as colegas falando que passavam pelo mesmo processo, né? Falando que também estavam vivendo isso, porque não era... E foi libertador, assim, quando a gente conversou, e você disse, não, para com tudo isso. E foi libertador isso, porque, nossa, quando chegou o final do mês, eu falei, meu Deus, era menos uma dívida, na verdade era uma dívida. Era uma dívida. Era uma dívida. E eu não pensava, eu não tinha prestado atenção nisso, que era uma dívida e que estava me afundando mais ainda. Você até comentou com a Mara, ou não lembro com quem que você comentou, que o gerente do banco, ele oferece aquilo que é bom para o banco, não aquilo que é bom para o cliente. E depois eu comecei a perceber. E agora, volta e meia, eles me mandam mensagens assim, olha, você pode fazer um empréstimo aqui, você pode renovar não sei o quê, você pode...
Falei, não quero, não preciso. Agora, olha, estou dizendo não, não, não quero mais. Agora eu sei o porquê que eu tenho que dizer não. Nossa, que fantástico, Rita. Isso é poder é liberdade de escolha, né? É Sim, você ter a capacidade de tomar as próprias decisões com inteligência, inteligência financeira, que é algo que infelizmente a gente não aprendeu na escola. Olha que sensacional. Parabéns por isso, viu? Isso tudo é mérito seu, tá bom? eu tô bem feliz, assim, que eu acho que eu estou no caminho certo. Gratidão por ter te conhecido assim e ter vindo aqui, ter feito a diferença. Fez a diferença mesmo na minha vida. Então, as mulheres, as colegas que estão aqui, que vão iniciar agora, nessa turma nova, elas já vão sentir a diferença nas primeiras semanas, nos primeiros encontros. Tudo aquilo que nós, da mesma forma, se tiver alguma aí que seja um caso crítico igual o meu, você já tem solução. Para todos os casos tem solução, sim, porque é só a gente focar e, e fazer a coisa certa, sabe? Focar, se acalmar, pensar, não agir com impulso, né? Não se, né? É meio que quando a gente está nessa situação, a gente fica meio que num desespero, né? Mas é só se acalmar e as coisas vão dar certo. Tá dando para Ó, mim? Vai dar para todas, olha o que né? a Joana escreveu aqui nas perguntas. Rita, vê se está aparecendo na sua tela aí. Joana Podóloga. Paulo, isso não é dona do dinheiro, é 50 mais empoderada. Tá vendo? Empoderada, Rita. Verdade. É Muito verdade, bom. porque a gente vai criando uma força, a gente vai buscando. Eu sempre tive isso comigo. Eu, às vezes, mesmo nos momentos que eu estava mal, que eu não sabia para onde ir, onde buscar solução, mas eu ficava um tempo assim, recolhida comigo mesma e levantava. Só que eu levantava e não tinha uma direção. Eu não sabia o que fazer. Né? Eu tentava de todos os jeitos e quanto mais eu tentava, piorava. Mas agora eu sei o que tem que ser feito e mais e melhor. Eu sei o que não devo fazer, né? Isso é o melhor. Ô, Rita, deixa eu te perguntar uma coisa. Você teve medo na hora de tomar a decisão de entrar na comunidade? Alguma coisa te fez pensar? Será que esse é o caminho? Será que eu estou certa? Será que eu vou dar conta de pagar o investimento na comunidade? Pensa, tua vida financeira na época já não estava fácil. E aí Não. eu te propus um outro investimento para você fazer parte do meu grupo, que isso ia pesar ainda mais no teu orçamento. Como é que foi essa situação, essa passada de cartão, essa tomada de decisão que você teve para poder vir aqui para a comunidade? Você se recorda lá na época? Foi fácil tomar essa decisão? Na verdade, eu acho que eu já vinha num caminho tentando esse tipo de ajuda. Eu realmente eu pensei, eu fiquei pensando assim, se eu não tenho o dinheiro para muitas coisas agora, eu vou tirar mais esse dinheiro. Mas aí eu fiquei assistindo as tuas lives, fui lá para o Instagram, olhei, vi depoimentos de pessoas e eu pensei, eu acho que é um momento de agora ou nunca. As coisas têm que dar certo. Se, e se eu não entrar e me arrepender? Porque eu não tive essa orientação. Então, ali, eu acho que sim, que eu tive dúvidas, assim, por questão do dinheiro, pouco. E daí eu pensei, não, eu acho que agora é a minha chance. Porque você estava falando muito. E sabe o que, que foi mais que me tocou, assim, foi realmente a tua história de superação do teu estudo. Porque eu também tive isso comigo. Eu também tive essa superação, porque eu sou de família financeiramente com dificuldades, assim. Eu nunca passei fome na casa dos meus pais. Meu pai sempre foi muito trabalhador, assim. Mas meu pai, na verdade, ele não tinha a ideia de que mulher tem que estudar.
na cabeça do meu pai, mulher casa e vai ter filhos. E eu, já desde muito pequenininho, eu queria estudar. Então, eu sempre fui correndo atrás e com muita dificuldade. Então, eu fiz, na época, lá na época que eu fiz, que foi em 87, quando eu comecei a estudar, eu já fiz uma faculdade sempre presencial. Eu moro aqui em Cerro Azul, numa cidadezinha que antigamente até era menos condições. Era estrada de chão e tudo mais. Hoje tem asfalto, mas era estrada de chão e tudo mais. E eu estudei numa faculdade em Ijuí, a Unijuí de Ijuí, no Rio Grande do Sul. Veja, eu fiz semipresencial naquela época. Então eu ficava janeiro, fevereiro, dezembro já. Passava assim, teve uma época até ano novo, passei lá sozinha numa pensão. Mas eu ficava janeiro, fevereiro, daí vinha, trazia todas as atividades e tudo mais, e daí julho, sabe, junho, julho, ali por ali, porque naquela época também as férias eram um pouquinho maiores do que são hoje, e eu fiz o curso assim. Daí depois fiz pós em Curitiba, daí foi mais perto, daí é 1 hora e pouco daqui de Cerro Azul. Daí fiz pós em Curitiba, mas era tudo com muito sacrifício, eu contava moedinhas. Se eu perdesse uma moedinha, eu perdi o ônibus. Mas era assim, então foi tudo com muita luta, com muita superação. E por isso que eu digo, eu agradeço muito a Deus por tudo, pelo meu trabalho, por ter passado no concurso, sabe, eu prezo muito o meu trabalho, chego sempre no horário, eu sou a última a sair, fico até um pouquinho mais às vezes, mas por quê? Por gratidão mesmo. Gratidão porque eu sei o quanto foi sofrido e o quanto eu lutei para conseguir esse emprego, sempre estudando e sempre tentando me aprimorar. Eu adoro, na verdade, eu adoro ouvir as pessoas falarem, assim, sabe? A pessoa está falando alguma coisa que é produtiva, eu estou lá escutando, porque eu gosto desse tipo de, sabe, de estudar, de ouvir as pessoas, compartilhar assim, o conhecimento, ouvir o que a pessoa tem que ter. Eu gosto de absorver o conhecimento de outras pessoas. Acho que é da minha natureza já isso. Desde pequenininho era assim. Mas eu acho que eu fiz a escolha certa, sim. Tenho certeza absoluta. Hoje eu tenho certeza absoluta que a escolha foi certa. Não quero nem pensar se eu não tivesse escolhido o que eu estaria fazendo hoje. Estava da mesma forma, né? Ou pior, né? Eu sempre falo que as coisas ao nosso redor vão ficando cada vez mais caras. Tudo encarece. E quando você fica estagnada, né, Rita? Quando você não toma uma decisão, não é que você fica parado no mesmo lugar. A minha opinião é que você acaba andando para trás. Porque tudo evolui, tudo avança. E se você não vai para frente, não acompanha o ritmo das coisas, você fica para trás. Você não fica no mesmo lugar. Então, parabéns pela sua decisão. A sua decisão te fez se movimentar, buscar algo diferente, para que resultados diferentes pudessem acontecer na sua vida. E, de fato, eles estão acontecendo, né? Sim. Agora, no próximo mês, eu vou para Bonito. Lembra? Conta, lembro que a gente conversou Lembra da dessa viagem? viagem. E aí? Lembra da viagem? Que você disse, que tal parar com a viagem? E aí eu pensei, poxa vida, né? Não, acho que eu vou continuar. Isso eu te desobedeci. Né? Aí eu falei, não, eu vou continuar. E vou para Bonito, agora no próximo mês. Paguei lá tudo certinho e tranquilo, vou para Bonito. Aí foi que também as minhas filhas, eu falei assim, contei que eu tinha conversado com você, de tudo que a gente tinha conversado na mentoria, e elas falaram, não, mãe, vai, continua, qualquer coisa a gente te ajuda lá depois e vai. Mas vou bem tranquilo. Coisa boa. Estou muito feliz disso, viu? E sem me preocupar, ai meu Deus, quando eu voltar, né? Que essa que é a melhor parte, é chegar em casa com tudo pago, tudo bonitinho e olha, vamos seguir a vida. Eu lembro que no nosso primeiro encontro,
Teve uma colega que eu não vou lembrar o nome dela lá, que você chamou, que ela era de uma turma já, A de uma turma Débora. anterior e que ela foi. Eu não lembro quem que era, que ela deu esse depoimento, que ela depois ela viajou, que voltou tudo ok. A Eu Débora. fiquei lembrando, falei, também quero ser uma pessoa assim. Falta muito para mim ainda, eu tô começando, tô engatinhando, mas já vou e vou voltar tranquila, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Maravilha, Rita. Eu quero então aqui oficialmente agradecer você. Obrigado. Desculpa a correria. Eu sei que você está com a sua agenda mega ocupada, mas mesmo assim você conseguiu encontrar um tempinho aqui para participar com a gente, para poder participar dessa entrevista, dar o seu depoimento em relação à sua experiência na comunidade. Eu tenho certeza, Rita, que o seu relato, eu vi aqui vários comentários, tá vendo? De alunas, olha só. Ana Nery, obrigado. Deus abençoe você, Rita, Paulo e equipe. A Wanda, gratidão, me vi em você, sou muito tímida. Olha só o comentário da Wanda, tá vendo, Rita? Então, esse tipo de entrevista que eu faço, ele serve para inspirar as pessoas, para que elas também tomem decisões importantes. Olha só, Roseli, gratidão por dividir a sua história conosco. Tá vendo, Rita? Então, Eu que fico muito feliz por esta oportunidade, porque realmente é isso mesmo. Quando você me falou, eu fiquei meio apreensiva assim, mas depois eu pensei, poxa, as nossas histórias são muito parecidas, são muito iguais, e eu posso dizer para outras colegas que estão agora entrando ou que estão indecisas, que vendo, né, que eu era o caso mais difícil, e se está dando certo para mim, então dá certo, sim. Então, é bom a gente compartilhar as dificuldades, compartilhar as nossas expectativas, compartilhar os nossos sucessos, isso é muito bom, né? Sim. Só nos fortalece, só nos fortalece. Com certeza. Tá bom. Rita, muito obrigado, viu? Eu quero te dar aqui a boa noite, agradecer a sua participação. Vai ser um prazer aqui. Quem sabe numa próxima live eu não te convido novamente para você estar aqui ao vivo, de repente contando as suas outras evoluções que eu tenho certeza que estarão aí por vir. E mesmo diante aí de todos os desafios, você está fazendo acontecer, tá bom? Então, meus parabéns. Deus abençoe você, a sua família. Obrigado pela sua participação e eu te vejo em breve, tá bom? Eu é que agradeço. Boa noite a todas as colegas. Nos encontramos nas próximas lives. Boa noite. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. E olha só, mulher, essa foi a entrevista aqui com a minha aluna Rita. E eu espero sinceramente que essa história de superação possa ter motivado você. Amanhã, às 7 horas da manhã, eu estarei ao vivo lá no meu Instagram para mais uma live de aquecimento com o seguinte tema: como a mulher 50 a mais deve fazer para evitar cair em golpes na hora de organizar as finanças e começar a investir? Eu vou enviar uma mensagem lá nos grupos de WhatsApp aqui do evento. Se você ainda não se inscreveu na Semana da Virada Financeira Mulheres 50 a mais, vai ter um link bem aqui na parte de baixo deste vídeo, na descrição do vídeo. Clique neste link, faça sua inscrição totalmente gratuita e entre aqui para o grupo do WhatsApp exclusivo do evento. E eu espero todas vocês amanhã na live, às 7 horas da manhã, ao vivo no meu Instagram. Um abraço, fique com Deus e até a próxima live.